Olá meninas, tudo bom? Hoje é 26 de outubro de 2019, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 34º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é o que tem na sua mochila. O texto-chave está em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Vou repetir o tema, o que tem na sua mochila. Antes da gente entrar no devocional, eu quero que você feche seus olhos, imagine uma mochila, imagina que você está saindo de viagem, ou a viagem da vida, né? Caminhar da vida, e você carrega uma mochila, né? Você carrega uma bolsa, uma mala, e eu queria que você parasse agora, tirasse essa mochila das suas costas, né? Talvez a mochila está pesada, talvez você nem reparou que a mochila está pesada, e você tirasse essa mochila das suas costas. Você abrisse essa mochila ou essa mala e resolvesse dar uma olhada no que tem, né? O que tem dentro da sua mochila? E aí você deixa a sua imaginação, né? Tem muita roupa, quando você viaja você leva muita roupa, muito sapato, muita coisa. Ou de repente você vê que a sua mochila está faltando coisas importantes. Esqueci isso, esqueci aquilo, devia ter trazido isso, devia ter trazido aquilo. Ou pior, a terceira parte, de repente você olha, começa a ver que não tem nada seu naquela mochila. Você fala, peraí, tem roupa aqui, parece que eu estou carregando todas as coisas do marido. Ai, mas parece que eu estava carregando todas as coisas do filho. Nossa, parece que eu estou carregando todas as coisas daquela minha amiga. Não, cadê as minhas coisas? Então eu quero que fique essa memória na sua cabeça. Nós vamos trabalhar em cima disso. O Senhor quer falar com você sobre essa mochila, o que você tem na sua mochila. Irmãs, eu estava ansiosa para liberar esse devocional desde os primeiros dias, desde quando eu estava preparando a caminhada. Esse foi um dos que estava já na lista e eu fiz ele a partir de uma observação muito carinhosa que eu vou contar para vocês e eu estava ansiosa para liberar essa palavra. Só que nunca chegava o momento dela aparecer, né? E Deus, como Ele é maravilhoso, tem tomado conta dessa caminhada de uma forma tremenda. Vocês vão ver o que Deus fez. Ele me deu 2 devocionais anteriores, que foi antes de ontem e o de ontem, que não estava na lista, assim, né? Não estava na lista, muito menos na ordem. E hoje, depois de eu fazer esses 2, eu entendi, esse aqui completa todos os outros 2. Não tem como viver esse aqui sem ter aprendido sobre os outros 2. E quando eu fiz esse, eu jamais imaginei que eu ia falar dos 2 anteriores. Então, nosso Deus é maravilhoso, eu amo isso, eu amo ver Ele cuidar e ver Ele me guiar e ver Ele nos guiando. Então, prepara o seu coração, observa a sua mochila, para na estrada da vida agora, tira a sua mochila das costas, olha o que tem dentro, né? Vê o que você está levando, vê o que podia ter ido, que não foi, vê o que podia ter trazido e não trouxe, o que está faltando de importante, e vê que talvez você está levando mochilas pesadas que não são sua. Tá bom? Então vamos entrar no devocional. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, fazei isto e viverá. Simples assim, né, irmãs? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia a Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele largo caminho e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo se compadeceu dele. Chegando-se pensou-lhe os ferimentos
aplicando-lhe óleo e vinho. Presta bem atenção nessa palavra, irmã. O samaritano aplicou ali naquele homem machucado óleo e vinho. Colocou ele sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Jesus perguntando ao homem que estava tentando fazer uma pegadinha com Jesus, né? E esse homem respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãs, olha que coisa maravilhosa essa palavra que vai casar com as 2 últimas que Deus nos trouxe. Antes de eu entrar nisso aqui, eu quero contar como que realmente nasceu esse devocional. Há 2 anos atrás, a gente ia fazer uma viagem importante, casamento da minha irmã, eu super feliz. E a gente começou a procurar malas e bolsas, né? E minha filha comprou uma mochilinha de couro, uma bolsinha de couro begezinha. E desde então ela anda com essa mochila para baixo e para cima, né? Quando nós vamos sair, dá-lhe ela com a sua mochilinha. Tem hora que a mochilinha ela senta para comer em algum lugar, né? Às vezes a gente está no shopping, na igreja, em algum lugar, ela senta e fica com a mochilinha nas costas. Eu falo: tira a sua mochila, bota ela do lado, né? Ela: não, mas tá tranquilo, não tá me incomodando. E todos os dias a gente saindo, né? Sempre que a gente saía vendo aquela mochila. E um dia eu falei: nossa, parece que vai chover. A gente tinha saído, foi mais no verão. Ela tá de férias, né? Fica 2 meses de férias, a gente sai bastante. Nossa, parece que vai chover. E agora? Ela: eu trouxe a minha sombrinha. Aí abriu a mochila, apontou a sombrinha. Depois, outro dia, eu tava, acho que era no shopping também, não lembro, minha unha deu uma lascada, assim, é horrível, né, irmãs? Quando a gente tá com aquela unha lascadinha, que fica, assim, incomodando. Ai, meu Deus, minha unha lascou, ela saca a lixa da mochila. Tem uma lixa. Depois, outro dia, parece piada, irmã, mas não é não, viu? Depois, uma outra hora, poxa, esqueci minha água, que eu sempre carrego água, garrafinha de água, ela puxa a garrafinha de água, eu trouxe a minha. Depois, outro dia, cadê a sua chave? Tá aí, Rebeca, na bolsa. Minha chave tá aqui. E eu não lembro qual desses dias, eu sei que num desses dias, de toda hora tem um trem bom nessa mochila, um trem essencial, um trem importante para uma menina de 13 anos, o Espírito Santo falou isso para mim, né? O que tem na sua mochila? Será que vocês têm carregado realmente aquilo que importa? Realmente aquilo que é essencial? Ou você está passando pela vida carregando uma mochila pesada, um fardo pesado que não é seu? Quando você abre, não tem nada seu ali dentro. Você está carregando o peso dos outros. E eu ouvi uma vez uma história, eu sou péssima de contar história, irmãs. Eu acho que eu só sirvo para contar parábolas porque eu leio a Bíblia, viu? Porque senão sou muito péssima de contar história. Mas mais ou menos a história dizia que Deus pediu um homem para levar uma pedra para ele até o cume do monte. E aquela pedra ela leva e ele foi. Ai, que maravilha, isso aqui eu subo essa montanha, Jesus, rapidinho, levo lá para Deus, né? Só que no meio do caminho, ele foi conversando com as pessoas e as pessoas foram perguntando: oi, para onde você tá indo? Ai, tô indo lá na montanha, preciso levar um negócio ali para Deus. E o povo começou: você pode levar essa daqui também para mim? E até ali na cidade tal. E isso foi acontecendo no meio do caminho, né? O povo perguntando, conversando com ele. Quando ele viu, o carrinho dele estava lotado de coisa, lotado de pedra, lotado de coisa. E ele não conseguiu subir a montanha e ele ficou bravo, começou a chorar, ficou nervoso. E Deus apareceu para ele e falou: o que está acontecendo? Ele falou: olha isso aqui, esse tanto de coisa que eu estou levando, eu estou muito cansado, eu estou estressado, eu não aguento mais. E Deus falou assim: mas eu te pedi para trazer tudo isso? Eu pedi para você trazer apenas uma pedra, uma pedrinha pequena, simples. Não era para você ter feito isso, né? Então, esse devocional, ele falou muito no meu coração, porque é um processo que Deus está me ensinando a reposicionar algumas coisas, a olhar para dentro de mim, a ver o que eu tenho carregado. E hoje o Senhor quer falar isso conosco. Na parábola do bom samaritano,
casando as duas palavras que o Senhor nos deu. Então, quem que eram os samaritanos, irmãos? Os samaritanos, eles eram judeus que misturaram com outras raças. E a gente não pode falar do samaritano sem lembrar da mulher samaritana, né? Que Jesus passou por Samaria apenas para encontrar com ela, para curar aquela mulher, para libertar aquela mulher e para reposicionar ela no chamado dela, que ela carregava uma bagagem ali de 5 casamentos anteriores. Deus cura ela, liberta aquela mulher, o coração dela, a alma, eu ia falar as almas, irmã, a alma, as emoções, e ela vira uma missionária ali para o Senhor. Ela vai e sai por Samaria dizendo que encontrou o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias, né? E ela aprende que a adoração está dentro dela, porque foi o que Deus... Era a dúvida que ela tinha da religião, porque a Samaria, ela misturou com outras religiões. Então ela tinha o judaísmo como base, mas ela misturou e ficava aquela briga, quem era melhor, se era os samaritanos, se eram os judeus, né? Porque eles eram tudo do mesmo povo, porém se separou e virou aquela bagunça. E aí ficava aquela briga. Jacó falou pra gente adorar não sei aonde, lá no monte, não sei o que, o outro diz que é no templo, onde que é que adora Jesus? Ela tinha essa dúvida. Jesus diz para ela, em espírito e em verdade, é dentro de você. Então, não tem como falar do samaritano sem falar dessa mulher. Então, esse homem, né, a parábola do bom samaritano, esse homem que estava pelo caminho, que fez essa ação grandiosa, ele era um bom samaritano. Essa história, irmãs, ela vem também quebrar um pouco dessa religiosidade nossa, né? Que só nós cristãos somos os bons, só nós prestamos, né? Muitas vezes a gente fala que pessoas que fazem caridade, aí a gente se julga, a caridade não leva ao céu. Como aqui nessa parábola mesmo, o mestre aqui da lei o intérprete, né, da lei está perguntando para Jesus, e ele fala, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? A mesma coisa daquele jovem, né, aquele jovem rico, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, é os mandamentos, é a palavra de Deus, você tem feito isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, né? E Jesus fala, faz isso e viverá. Mas se você quer ir mais fundo, aí entra a parte, né, do bom samaritano, que ele conta a história, e ele fala, vai e procede de igual modo. Então, está esse homem aqui, a história do bom samaritano, está esse homem aqui, o homem que foi machucado, passou ali pelo caminho, foi ferido pelos salteadores, ladrões, e aí vem passando o sacerdote ocupado com seu cargo, com seu título. Ai, não tenho tempo para isso, não sei, né? Às vezes a gente está vivendo um mundo tão difícil, né, irmãs, que a gente quer ajudar, mas a gente olha para a pessoa, a gente pensa, será que não é um bandido que vai tá fingindo ali que tá caído para me assaltar? Hoje a gente está vivendo esse tempo, né? Não sei se foi isso que o sacerdote pensou, mas enfim, ele não ajudou. Novamente vem o levita, também não ajudou. Mas o samaritano, por que o samaritano ajudou? Por que o samaritano teve a sensibilidade de parar e de ajudar? Porque dentro da mochila dele tinha coisas importantes. Ele estava levando aquilo que nós falamos nos 2 últimos dias, ontem e antes de ontem. Azeite e vinho. Ele tinha coisas preciosas dentro dele. Ele não estava preso ao título, ao seu cargo, né? O sacerdote, o levita, ele se fechou no seu mundo. Ele não viu que fazer a obra ia muito mais além do que exercer o seu ofício. Quem acompanha as caminhadas de oração sabe que eu tenho falado muito sobre isso, da sensibilidade do Espírito Santo, de fazer o que realmente Deus quer que a gente faça. E eu quero ler agora Mateus capítulo 10, versículo 5 a 16, quando Jesus enviou os discípulos. Eu quero ler sobre isso porque quando eu pensei no devocional, falando dessa mochila, essa passagem veio no meu coração também. Então vamos ler. Quando
instrui os discípulos para enviar eles. O que Jesus falou para eles, né? Capítulo 10, versículo 5. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomem rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritano. Guarda essa palavra aqui, irmãs, que ela parece contraditória com o que eu estou falando, né? Que foi o bom samaritano. Mas guarda isso aqui que o Senhor vai falar no nosso coração. Então Jesus instrui eles e fala: vocês vão, não tome rumos dos gentios, nem entre na cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que vocês seguirdes, vocês pregai que está próximo o reino do céu. Cura enfermo, ressuscita mortos, purifica os leprosos, expele os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem dos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu salário, do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado que vocês entrares, indagais quem nele é digno, e aí fica até vos retirar. Ao entrardes na cidade, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a paz. Se porém não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó do seu pé. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então, irmãs, o Senhor está dando instruções para os discípulos e parece contraditório porque Jesus fala assim para os discípulos: não vai para os judeus, para os gentios primeiro, nem vai para Samaria. Aí você pergunta: mas Jesus, será se ele estava sendo contraditório? Se ele está dizendo que o bom samaritano é que foi aqui melhor do que o levita e o sacerdote? Não, ele não está sendo contraditório. Ele está dizendo algo muito importante para nós. Nós precisamos fazer a obra, nós precisamos estar atento, nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar os demônios, mas começar pela nossa casa, para começar por onde você está. É isso aqui que Jesus estava querendo dizer. Comece pelo povo de Israel. Eu vim para o povo de Israel em primeiro lugar. Comece por eles. Porque o que acontece, irmãs, é que nós começamos a crescer no ministério, começamos a crescer na igreja e nós queremos fazer obra longe, né? Eu tinha esse sonho, né? Quando eu era nova. Se eu fosse missionária, queria ser missionária na África, queria ser missionária não sei aonde, né? Principalmente quem tem sonho de ser missionário, a gente sonha em ir para longe, sonha em ir para longe. Aí dentro de casa, a gente não exerce misericórdia, a gente não exerce amor. Tem muitos querendo ajudar o próximo, né? Mas a gente não ajuda os de dentro de casa, a gente não ajuda os nossos próximos, o nosso próximo. E essa parábola do bom samaritano está dizendo quem que é o próximo, né? Quando o intérprete da lei falou: quem é o meu próximo? É a vida que vai te mostrar, né, irmãs? Mas em primeiro lugar, pela lógica, o próximo é a sua casa, é a sua igreja, é o seu bairro, é a sua comunidade, é a sua cidade. Aqueles que Deus coloca diante da gente. E a gente às vezes fecha o olho, né? Fecha os olhos ali e não enxerga quem é o nosso próximo. Às vezes tem tantas mães tão boas para os filhos dos outros e não é bom para o seu próprio filho. Eu já ouvi uma história assim de um homem. Ele me disse: olha, meu pai era tão bom para os outros, mas ele era um carrasco dentro de casa. Todo mundo tinha com ele o que queria. Ele era um homem que tinha muitas posses, muitos bens. Ele abençoava muita gente, mas os filhos mal tinham o que calçar. Para conseguir um sapato desse pai era uma luta. Então, Deus hoje chama para você reavaliar sua mochila. Por que que o bom samaritano ficou registrado aqui de tal forma que passou acima de um levita, acima de um sacerdote? Quem é levita, quem é sacerdote? Aquele instruído, chamado pelo Senhor. O Senhor, ele quer te equipar. O sacerdote, o levita, tinha o seu chamado, tinha o seu papel, mas não estava equipado.
Naquele momento, eles não estavam equipados com o que realmente cura, com o que realmente faz a diferença, que é óleo e vinho. Por que o bom samaritano parou? Porque ele passou pelas prensas da vida. Eles eram rejeitados, eles eram humilhados, eles eram perseguidos. Ele passou pelas prensas da vida. E quando nós passamos pela prensa da vida, irmã, que Deus tem me ensinado muito sobre isso, fecha a boca, não fala dos outros, não julga, não critica, não dê a sua opinião, porque quando a gente passa pela prensa da vida, é isso que traz sensibilidade para o outro. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade porque a gente não tem deixado ser passado pelas prensas da vida, não passou pela prensa da vida, principalmente da primeira azeitona ali, não sai óleo, não sai azeite, você não sabe, você não foi curado, você não sabe o que é curar, né? Você não tem aquele abraço que cura, aquela mão estendida. Então o samaritano, ele passou pela prensa da vida e ele tinha essa bagagem fina, essa bagagem valorosa, dentro da mochila do samaritano, do bom samaritano. Ele tira o óleo e o vinho. Aquilo que cura, o vinho restaura, o vinho mata as bactérias. Então ele joga ali aquele vinho para lavar aquela ferida daquele homem. Aí ele vem com o óleo cura, o óleo restaura, o óleo restaura a pele, reconstrói, amolece ferida, né? Limpa a sujeira, e ele põe as ataduras ali, ata aquele homem, põe ele no seu animal e leva para uma hospedaria. E ele era um homem que tinha dinheiro para pagar a hospedaria. Será que ele tinha dinheiro porque ele tinha coisas preciosas na mochila dele? Né? Lembra que eu falei que óleo e vinho era precioso, dá dinheiro? Né? Vendeu, você estava bem. Talvez seja isso, né, irmãs? Quem tem as coisas preciosas por dentro, o Senhor vai trazer por fora, para fora, o recurso também. Aquele recurso que você quer fazer para o outro. Deus tem me ensinado muito sobre isso. Eu não sou, naturalmente, tem pessoas que já nascem com os dons, né? O dom de ajudar. Eu acho isso maravilhoso, aquela pessoa que estende a mão mesmo para todo mundo. Eu não sou esse tipo de gente, não é a minha natureza, não é meu dom, mas eu tenho aprendido a ser sensível à voz do Espírito Santo, porque essas pessoas também que têm esse dom, elas também têm que ter o seu equilíbrio, porque senão ela sai fazendo igual aqui Jesus mandou para os discípulos: vá primeiro a tal lugar. E essas pessoas que têm o dom também têm que ter um equilíbrio, porque senão elas saem ajudando todos, mas não olham para os de perto muitas vezes, né? Ou então não tem um equilíbrio. Nós temos que fazer na unção do Espírito Santo. Agora, vamos imaginar também se o bom samaritano estivesse carregando mochila diferente. Se ele estivesse carregando a mochila do sacerdote. Aquelas pessoas que eu falei nesse devocional aqui, que está carregando mochila que não é sua. Quando você carrega uma mochila que não é sua, irmã, você não vai estar livre para cumprir o seu papel. Você está carregando um peso que não é seu. Por isso que quando minha filha ficava sentada com aquela mochila, e eu falava: tira a mochila das suas costas para você comer, para você ficar mais confortável. Estou bem, mãe. Não me incomoda essa mochila. Agora, se ela estivesse carregando a minha bolsa, que é enorme, pesada, né? Então, esse bom samaritano, se ele estivesse carregando na mochila as coisas do sacerdote, ele chega na estrada, ele vê aquele homem caído e ele deseja ajudar. Mas quando ele abre a mochila, tá cheio de livros da lei, tá cheio de coisas do templo, aquela mochila pesada, né? Que as coisas do templo são pesadas. Talvez aquelas taças, as bacias de lavar, sei lá, algumas coisas do templo ali, os livros. É interessante, é coisas sagradas, mas o que ele ia fazer naquele momento? Ou se ele estivesse carregando a mochila do levita, aquela mochila pesada, ele abre a mochila, vou ajudar esse homem. Mochila cheia de instrumento, né? Instrumento, tudo quanto é jeito, instrumento pesado. Não, a mochila dele tinha vinho
e azeite. Eu não estou dizendo e nem menosprezando a mochila do sacerdote e nem a mochila do levita. Tudo isso é importantíssimo, cada um no seu ofício, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu papel. Só estou dizendo que a sua mochila é que tem que ser carregada. Porque Deus vai te usar com o que você tem na sua mochila. Não é na mochila do outro. Não fica olhando a bagagem do outro, irmão. Não fica olhando, mas aquele estudou muito, aquele tem tantos diplomas. Se eu tivesse o título dele, se eu tivesse o diploma dele, eu faria muito mais. Não, Deus colocou para ele. Faça o que tem para fazer conforme o que vem na sua mão. Lembra de Eclesiastes que eu disse que quando Deus me deu a palavra, tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme a tua força. E assim nós vamos fluindo naquilo que o Senhor tem. Essa é a palavra que o Senhor quer falar para você hoje, irmãs. Talvez a mochila está pesada, talvez ela é até sua, mas ela está pesada porque ela está cheia de mágoa, de passado, de coisa ruim. E você está levando uma carga que está te impedindo você de ser você mesmo. E às vezes, talvez nós somos ali o sacerdote, talvez nós somos os levitas, nós estamos com pressa, né? Eu não posso parar agora, eu sou uma grande pregadora, eu tenho uma conferência, eu não posso parar agora. Né? Às vezes a grande conferencista foi convidada para uma igreja minúscula. Não posso, eu não tenho tempo. Eu faço conferência só para igrejas maiores. E o que o Jesus disse aqui? Vai, prega, de graça dai, de graça recebeste. Também não vou entrar aqui em assunto de dinheiro, eu estou dizendo, irmã, que de graça. Deixa eu te ajudar, deixa eu fazer o que eu posso, sem olhar o que você vai receber em troca. E Jesus disse aqui também que a gente não carregasse muitas coisas. Não carrega 2 túnicas, não carrega 2 sandálias, não carrega bordões. Carrega o que é necessário. Eu estou passando um momento de organização há uns anos já, bastante tempo, mas nos últimos anos Deus tem me ensinado. Tenha uma casa funcional, minha filha. Tenha uma casa que realmente você usa aquilo que você tem, né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa e a gente não usa. Então, toda a nossa vida, irmã, está precisando passar por essa restauração de tempos em tempos. De tempos em tempos, você precisa avaliar a sua mochila. De tempos em tempos, você precisa tirar aquilo que não usa mais e acrescentar aquilo que usa. Não adianta a gente estar carregando uma mochila pesada com protetores solares, por exemplo, né? Aqueles vidros enormes, eu estou falando que aqui os vidros de protetor solar, minha filha, é quase 1 litro, né? Aquele protetor solar enorme, pesado, aonde você está indo para uma terra que não tem sol, que precisa de outra coisa, precisa de uma sombrinha ali dentro por causa da chuva, ou precisa de um casaco por causa da neve, sabe? A gente tem que dar uma reavaliada na bolsa da gente. A organização, engraçado que as dicas de organização doméstica, de organização da vida, ela começa pela bolsa, sabe? Eu fui fazer um curso, um workshop, e diz que começa pela sua bolsa. Você tem que avaliar o que tem na sua bolsa, né? Vira e mexe, a gente tem que dar uma olhada nisso, e hoje o Senhor está pedindo isso pra gente. Vamos reavaliar o que o Senhor quer que a gente... O que você está carregando? O que é que está carregando que está pesando, que você não está conseguindo parar para fazer aquilo que realmente Deus quer? Bom, eu quero terminar aqui com Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião, a pura, a sem mácula, para o nosso Deus e Pai, é esta: visitai os órfãos, as viúvas, as suas tribulações, e a si mesmo guardasse a si mesmo incontaminados do mundo. Então, a verdadeira religião é fazer o que Deus quer que nós façamos, né? Não é também virar um bom samaritano, sair fazendo vou fazer só o bem agora. Eu não vou dizimar, eu não vou ser fiel, eu não vou ir para a igreja, eu não vou frequentar a igreja. Não é isso, tudo é um equilíbrio. Fazer o que está diante de você para fazer. O que Deus quer dizer aqui é que nós tenhamos sensibilidade para fazer o que está à nossa frente, à nossa volta. E nós precisamos disso, irmãs. Às vezes, tem pessoas do nosso lado que precisa de um abraço, de um toque, de um reconhecimento, né? De um reconhecimento assim, de você olhar e falar: olha, eu estou aqui, eu entendo a sua dor.
né? E é isso é fazer a obra, isso é deixar fluir. Isso aí, quanto mais você faz, mais vai ter estoque de azeite na sua vida, mais vai ter estoque de vinho, porque você está usando realmente esses ingredientes maravilhosos, valiosos para o outro, para abençoar vidas. E Deus, quando Ele nos dá azeite, irmã, é para isso. É para o outro, é para a gente fazer o outro também ser curado, ser liberto, ser livre como a gente foi. É levar o vinho novo para o outro, né? Levar o vinho novo para aqueles que têm sofrido, que têm tido lutas. E eu quero terminar dizendo o seguinte: se por acaso, nessa hora em que você ouve esse devocional, você não é o bom samaritano, você não é o levita, você não é o sacerdote, você é o homem que está caído. Você é o homem que está caído, está passando por dificuldade, né? Foi lesado, está sofrendo ali. Eu quero dizer para você que existe um bom samaritano, que é Jesus, o nosso amado, e Ele vem e Ele vai derramar vinho e óleo na sua vida, e Ele vai te curar, e Ele vai te colocar de pé. Amém? Era isso que eu tenho para falar hoje. É uma palavra deliciosa, que parece que eu estou comendo não sei que é que vocês gostam muito, mas eu gostava muito de quando eu era criança de sonho, né? Hoje em dia não se faz sonho mais como antigamente. Pelo menos eu nunca comi outro parecido com a minha infância. Então essa palavra é como se eu estivesse comendo, deliciando um sonho maravilhoso, uma comida gostosa que enche o espírito, que te traz vida, que traz vigor, que te coloca de pé e que te direciona no seu caminho. E eu estou aprendendo, irmãs, a deixar as malas. E olha que eu sou uma pessoa apegada. Isso é difícil para mim quando eu vou viajar. Então, minha filha, eu gosto de muita coisa. E eu quero falar uma coisinha aqui também que eu estou me lembrando. Quando eu comentei daquela pastora que falou, né, da peregrinação dela no deserto. Ela falou sobre... Eu comentei com ela que ia ter um devocional da mochilinha, e ela falou: o que eu vou pregar aqui para vocês vai ser sobre o mochilão. E ela mostra ali sobre isso. Ela falou um pouco sobre isso também, do que quando ela foi para fazer essa peregrinação no deserto, que ela tinha que levar aquela grande bolsa, que tinha muita coisa ali, né? Acho que mais de 20 quilos nas costas para caminhar num deserto. E ela disse que chegou um momento que ela precisou rever o que estava dentro daquela mochila, ela precisou tirar coisas ali e jogar fora. Então, irmãs, vamos reavaliar a nossa mochila, a mochila da vida. O que você está carregando? De tempos em tempos, senta com o Senhor. Pai, como é que está a minha mochila da vida? Talvez você está cansado porque você está carregando coisa que não precisava, coisa dos outros também, tá bom? Deixa as mochilas, cada um carregue a sua cruz. Pegue a sua e segue o Senhor. Bom, irmãs, era isso que eu queria falar. Deixa eu falar umas coisas aqui antes que fica muito longo. Já ficou, né? Bom... Nós estamos amanhã entrando na nossa metade do propósito, metade dos 70 dias. Eu estou extremamente feliz, grata por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Segundo, quero perguntar para vocês como é que anda, né? Eu tinha falado que nos 21 dias, quem quisesse parar com suco verde poderia, mas quem quisesse continuar, eu vi que muitas continuaram. Também dei a dica que diminuísse o carboidrato, entrasse com um segundo propósito, ou então alinhasse os dois. Também quero saber como é que tá isso aí. Só estou falando para vocês para relembrar que eu não estou deixando vocês a Deus arar, não, irmãs. Estou aqui de olho. Terceiro, hoje termina o livro de Deuteronômio, tá bom? Se você não conseguiu ler, não desanima. Não pensa, não consegui, vou deixar para lá. O problema das pessoas, o problema de muita gente é que a gente deixa as coisas para lá. Não conseguiu, irmã? Bola para frente. Você tem a vida inteira para ler esse Deuteronômio. Pega firme. Mas eu estou atrasada. Continua. Quem sabe até o final de 70 você para. Mas não desiste. Não desiste, não. Porque se você desistir, irmãs, o Senhor não entrega mais coisas para a gente. Ele não entrega coisas que a gente não valoriza. Você desistiu, ele para. Ele vai até onde você vai. Não, vou derramar sobre a vida da minha filha maravilhosa, muito azeite, muita unção, muito poder de Deus, porque ela é bonitinha, queridinha. Ela não consegue ler um livrinho, mas eu vou derramar. Meu filho, Jesus não faz isso, tá, meu amor? Não faz, porque as coisas dele são preciosas. Então, não conseguiu? Vou arrastar, pai, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, tá bom?
Então, o livro de Deuteronômio é tremendo, é sensacional, a gente entende o poder de Deus, assim, as leis de Deus, a vida de Deus. Então, acabando hoje o livro de Deuteronômio, amanhã eu explico qual é o próximo livro que a gente vai ler. Terceiro, quarto, já nem lembro mais qual ponto que eu estou, quero agradecer pelas fotos que me enviaram das xícaras com o óleo, muitas meninas, eu fico maravilhada com essas que têm essa sensibilidade de entrar naquilo que está recebendo. Então, eu recebi foto das xícaras, das meninas tomando chá na sua xícara ou botando óleo, fazendo algum ato profético. Continue fluindo, sabe, irmãs? Não é para mostrar para mim, deixa eu fazer para mostrar para ela. Não, você está fazendo, você está mostrando para você está mostrando para Deus, você está se abrindo, tá bom? Então, muito obrigado por aquelas que mandaram as fotos, eu achei fantástica e achei lindo, tá? Eu estou muito feliz esse final de semana, nós vamos ter congresso de mulheres na minha igreja, hoje, amanhã. Congresso de mulheres é tão gostoso, né, irmã? A gente fica com aquela expectativa e depois eu conto para vocês o que Deus fez no nosso meio. Um detalhe importante sobre o devocional da Oliveira que eu não comentei e eu não vou deixar de comentar. Eu esqueci de comentar que o meu sobrenome é Oliveira. Eu adoro, acho fantástico. Quando eu casei, a gente pode acrescentar o nome do marido. No Brasil, especialmente, é mais comum a gente acrescentar ou tirar um sobrenome, e eu tinha na minha maior determinação, não tiro meu Oliveira por nada do planeta, porque eu já sabia do significado da Oliveira, Então, não podia deixar de comentar isso com vocês, porque vocês sabem, irmãs? Eu adoro uma vida profética. E é isso, queridos. Fica com Deus. É muito bom estar aqui com vocês, falando. É uma delícia. Eu recebo muito. Eu levanto daqui do meu devocional cheia da vida de Deus, já ansiosa para falar um pouquinho mais no outro dia. Um beijo, fiquem com Deus.